Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do Grupo de Pesquisa Encontros Interculturais na EAD, Narrativas dos Diferentes Brasis. Sou Denise Durante e convido todos vocês a deixarem seus comentários e sugestões. Agradeço especialmente as professoras Roseli Jimenez e Cielo Festino pelo convite para que eu fizesse esta comunicação. Uma das linhas de pesquisa do grupo trata dos temas relacionados ao racismo. Sendo assim, escolhemos para esta comunicação enfocar o romance norte-americano O Sol é para Todos, de Harper Lee. Para pontuarmos algumas ideias importantes acerca dessa obra, compartilharemos aqui algumas telas para vocês. O título desta comunicação é Inclusão, Exclusão Social e Racial. O Sol é para Todos, escrito pela autora norte-americana Harper Lee, nascida em 1926 e falecida no ano de 2016. Harper Lee nasceu no estado do Alabama, na cidade de Monroeville. Esses dados iniciais servem para contextualizar a obra, então é importante observarmos o local de nascimento da autora, visto que a obra possui aspectos autobiográficos, portanto, ela nasceu no sul dos Estados Unidos, em Monroeville. O título em inglês da obra é To Kill a Mockingbird, e o livro foi publicado em 1960. Temos aí no título original a ideia de matar um pássaro, ou matar um pássaro semelhante a um sabiá. Um mockingbird é uma ave típica dos Estados Unidos, nós não a temos aqui, mas seria uma ave semelhante ao sabiá. Ao ser traduzido para a língua portuguesa, o romance recebeu o título O Sol é para Todos, um título bastante expressivo que busca chamar a atenção dos leitores para a ideia da igualdade social. Esse romance teve imenso sucesso nos Estados Unidos, o que rendeu à autora o Prêmio Pulitzer de Literatura no ano de 1961. O sucesso dessa obra, que se mantém até hoje, gerou, nos anos 60, a produção de um filme chamado de O Sol é para Todos, assim como o título aqui em português, no Brasil conhecemos esse filme como O Sol é para Todos, na língua inglesa, To Kill a Mockingbird é também o título do filme, e essa adaptação foi feita pelo diretor Robert Mulligan, que obteve muito sucesso com esse filme, assim como o romance já havia tido um estrondoso sucesso nos Estados Unidos, de modo que essa obra, esse filme, baseado no romance de Harper Lee, recebeu o Oscar de melhor roteiro adaptado. Gregory Peck, no filme, é o protagonista, ele interpreta Atticus Finch, um advogado defensor dos negros, e ele diz que esse foi um dos papéis mais importantes da vida dele, na sua atuação profissional como ator. Coloquei aqui para vocês uma imagem que mostra a autora Harper Lee e a capa do romance, o qual eu tenho aqui em mãos também, que foi publicado recentemente no Brasil, em 2018, pela editora José Olímpio, em mais uma das suas tantas edições. Esse livro teve muitas edições no Brasil, e isso demonstra a sua importância para os leitores, não só norte-americanos, mas para leitores do mundo todo, por tratar de um tema de interesse geral. Sempre que nós lermos um livro, será importante contextualizar, observar quais são os ambientes, o tempo em que se desenvolve a narrativa.
Aqui nós temos, em O Sol é para Todos, o espaço em que se dá a narrativa é o condado de Maycomb. É uma cidade ficcional situada, segundo a narradora, no estado do Alabama. Em relação ao tempo, a narrativa se passa na década de 1930, um período muito importante da história norte-americana, que é o período da Grande Depressão, em que o país, sobretudo as cidades, os estados mais pobres, sofreram com a Grande Depressão. Alguns aspectos autobiográficos marcam essa obra. Harper Lee viveu sua infância em Monroeville, no Alabama. Ela nasceu em 1926, como vimos, e ela tinha 6 anos de idade em 1932, de modo semelhante à protagonista do romance, a chamada Jean-Louise Bulfinch, que recebe o apelido de Scout. Durante todo o romance, ela é chamada por todos como Scout. E essa menina de 6 anos, ao longo da narrativa, ela chega aos 8 anos de idade, é ela que é a narradora, né, em primeira pessoa, dessa imagem que ela teve das suas aventuras ocorridas na cidade de Maycomb, nessa cidade ficcional. E é importante observar também, voltando um pouco aos aspectos autobiográficos, que Harper Lee, assim como Scout, era filha de um advogado, o qual, né, o pai de Harper Lee, da autora, defendeu na justiça, no tribunal, 2 negros, né, que sofreram acusações injustas. Então, a narração é em primeira pessoa, partimos sempre da perspectiva da menina de 6 anos, Scout. A linguagem é bastante coloquial, uma linguagem de fácil compreensão, com a qual se narra uma série de peripécias e aventuras das crianças e da vida naquele pequeno condado, com muita rapidez e dinamismo. Esse seja talvez um dos aspectos que tenham feito com que essa obra tivesse extrema difusão, não é? Muita difusão por diversos países. A obra possui 31 capítulos. Destacamos aqui alguns personagens centrais de O Sol é para Todos. O primeiro deles é Atticus Finch, um advogado, né, apesar de um pouco indignado com o direito, porém ele mantém-se, né, nessa profissão, ele é um advogado, é um viúvo, portanto a nossa narradora, Scout, não tem mãe, ela perdeu a mãe com a idade de 2 anos, e Atticus Finch é pai, não é, dessas 2 crianças, Scout e Jem. Scout tem esse irmão, né, chamado Jem. O personagem central, né, dessa obra é Jean-Louise Bulfinch, a narradora Scout, a menininha encantadora que nos conta, não é, sobre suas aventuras na cidade de Macon. Jem é o irmão de Scout. Jill é um amigo de Scout e Jen, personagem também muito interessante, um menino que já tem muita maturidade, não é? Parece já quase um adulto. E temos também Calpurnia, empregada negra da família Finch, né? Como não havia a mãe falecida de Scout, Calpurnia exerce um pouco esse papel maternal na família e cuidando de Jem e Scout. 2 personagens fundamentais da obra são Arthur Radley, apelidado de Bull Radley, um jovem albino que vive recluso em função do seu problema de saúde, o albinismo, a falta de pigmentação, né, na sua pele, e também Tom Robinson, um negro de 25 anos, casado e pai de 3 filhos, o qual é injustamente acusado de estupro contra uma jovem branca chamada Mayela, né? Essa jovem branca sofre o estupro e não se sabe quem foi, e Tom Robinson é acusado de tê-lo feito. Porém, essa jovem vive em uma família muito pobre, com um pai extremamente violento, e tudo isso, para quem for ler aí o romance até o final, vai se tornar um aspecto central para compreendermos o quanto há de hipocrisia, de repressão contra os negros, não é? Nas sociedades conservadoras, principalmente se pensarmos nos Estados Unidos, no contexto do Alabama, no início do século XX.
A obra é dividida em 31 capítulos, como já dissemos, sendo que a primeira parte se desenvolve entre os capítulos 1 a 11. E nessa primeira parte, o foco está na descrição do ambiente de Macon, dessa pequena cidade, esse pequeno condado, em que ocorrem as peripécias das crianças e são narradas as experiências de Scout na escola, onde ela já se manifesta uma menina muito questionadora, ela já sabe ler com 6 anos de idade, mas a professora diz a ela que ela não sabia ler de verdade, que ela precisaria aprender isso na escola, de modo que ela é obrigada praticamente a fingir que não sabe ler, o que já demonstra um processo forte de exclusão social dentro do ambiente escolar, de uma professora que não entendia as condições sociais dos seus alunos, propunha atividades que eram impossíveis para que eles realizassem devido às suas condições econômicas. Essa primeira parte também é focada no mistério do fantasma, digamos, entre aspas, claro, de Boo Radley, o jovem albino, né, recluso, que vive com sua família e é intensamente perseguido tanto pelas crianças, Scout, Dill e Jem perseguem Boo Radley, e também pelos membros adultos da comunidade de Macon, que consideram que ele é um criminoso, que ele é alguém muito perigoso, né, é uma figura misteriosa e que sofre um processo extremo de exclusão da vivência da comunidade de Macon. A segunda parte se estende dos capítulos 12 a 31 e o foco está no caso de estupro contra Mayella Ewell e no julgamento do jovem negro Tom Robinson, o qual, como dissemos, é defendido por Atticus Finch, o pai de Scout. Aqui abordamos, né, podemos destacar 3 processos de exclusão social e racial abordados no livro. Temos, portanto, exclusão social e perseguição contra os diferentes, né? Como vimos, a exclusão social do albino, Arthur Radley, por sua aparência física completamente distinta do padrão social, né, aceito ali, exigido pela comunidade de Macon. Um outro processo de exclusão social, na segunda parte, com muita violência, não é? Muito forte, que é a exclusão social associada à discriminação racial, não é? Contra os indivíduos de pele negra, ou pele preta, como dizemos hoje, né? E exclusão social e discriminação expandida contra os brancos, que buscam defender os diferentes, ou os chamados, podemos dizer, mockingbirds, aqueles que não se encaixam nos padrões de aparência e de comportamento, de cultura da grande maioria da pequena comunidade ali de Macon. A família do advogado, Atticus Finch, sofre um intenso processo de discriminação a partir do momento em que Atticus defende, não é, passa a defender Robinson como advogado, defende Robinson no tribunal, por ter certeza de que aquele negro não era responsável pelo estupro, né, de Mayella. Então, podemos observar na figura de Atticus um exemplo maravilhoso de alguém que luta com muita intensidade contra os problemas relacionados ao racismo, né, um personagem de valores morais muito bem definidos, muito focado na justiça, na honestidade e no bom senso também. No contexto escolar, achamos interessante a inclusão dessa obra, visto que ela pode ser excelente para chamar a atenção dos alunos para a conscientização e o combate contra a exclusão social e o racismo, temas que no Brasil hoje, infelizmente ainda hoje, são de extrema atualidade, em particular, não é, nos ambientes urbanos aí da sociedade brasileira, com muitos casos de trabalho escravo ainda, casos de assassinatos gravíssimos que acompanhamos pelos telejornais, pela mídia em geral, pelas redes sociais. Esse livro, eu posso sugerir, não é, que ele possa ser associado a relatos de vida, atividades de relatos de vida, tanto orais quanto escritos,
que podem ser produzidos pelos estudantes brasileiros como forma de desenvolverem suas habilidades de comunicação escrita ou de comunicação oral e assim promovermos espontaneamente o processo de conscientização social acerca da exclusão social e da discriminação racial. Vale lembrar que Harper Lee escreveu uma ficção, né, que por seus aspectos autobiográficos pode ser considerada também como uma espécie de relato apresentado em forma de ficção sobre as experiências pessoais da autora. Por vezes, talvez os alunos não consigam dizer, não é, escrever ou falar sobre suas experiências, talvez sofridas de exclusão social, e assim tornar essas narrativas em pequenos contos, pequenos relatos escritos ficcionais, né, seja uma forma de expor esse sofrimento dos nossos estudantes. Vale também lembrar, finalmente, que em 2015, Harper Lee publicou o livro Vá, Coloque um Vigia. Ela, após escrever O Sol é para Todos, nunca mais havia escrito uma obra, e ao final de sua vida, lembremos de que ela faleceu em 2016, ela, ao final de sua vida, publicou esse romance, Vá, Coloque um Vigia, em que ela apresenta os personagens de O Sol é para Todos, já com 20 anos de idade a mais em relação ao que eles tinham em O Sol é para Todos. Portanto, aconselho a vocês, indico a vocês essa leitura, não é, que pode ser muito também importante para a utilização nas escolas. Desejo a todos boas leituras, fiquem bem, um abraço, até mais.